Olá, pessoal! Então, eu vou tentar revisar com vocês alguns conceitos de linguagem de programação que estão sendo cobrados nessas questões que a gente está trabalhando essa semana, tá certo? Essas questões do ENAD. Então, a primeira coisa é a gente tentar lembrar do conceito de linguagens de alto e de baixo nível, tá? Quando a gente fala em linguagens de baixo nível, são essas linguagens que elas são mais próximas da máquina, tá? Onde a gente fala, onde os comandos estão falando diretamente com o processador, com a máquina em si. Quando a gente pensa numa linguagem de mais alto nível, é uma linguagem onde a gente pensa mais do programador para que seja mais fácil para ele programar o que é que a máquina vai fazer, tá certo? Então, as linguagens de baixo nível, normalmente elas vão ter um pequeno conjunto de tipos de instruções para que elas realizem ações bem elementares, tá? E elas se caracterizam por serem de uso exclusivo de um computador específico. Já as linguagens de alto nível, elas vão se caracterizar por não serem específicas para um computador e por terem um conjunto mais amplo e expressivo de tipos de instrução. Então, com isso, o programador ele consegue programar mais coisas em menos tempo, tá? E aí, quando a gente fala na implementação de linguagens de programação, existem linguagens de programação que que são implementadas usando compilação, tá? Então, através da compilação, você programa na linguagem de programação, esse processo converte aquela linguagem numa linguagem de máquina, e aí, durante a execução, essa linguagem de máquina vai sendo processada junto com os dados e aí se dá a execução do programa. Quando a gente tem a interpretação pura, o que é que acontece? A linguagem de programação ela vai sendo interpretada durante a execução, tá certo? Então, vai sendo gerada essa linguagem de máquina e aí vai sendo feita a execução já com essa linguagem de máquina e esse processo de interpretação já é durante a execução. E aí isso gera alguns problemas que a gente vai ver. E existe um processo híbrido onde você gera, a partir do código-fonte, existe uma compilação onde se gera um código intermediário. E aí, como é gerado um código intermediário, esse código intermediário, né, alguns erros já são verificados aqui nesse processo, não aqui os erros são verificados durante a execução. Então, se deu erro na execução, já dá erro de sintaxe, inclusive. Aqui não, você já vê alguns erros nesse processo de compilação, gera-se um código intermediário, e esse código intermediário ele vai ser interpretado em cada máquina, tá certo? E o que é um interpretador, um compilador? Né? Eles são o quê? São programas que vão processar a linguagem de alto nível e vão traduzir esses programas numa linguagem de alto nível para uma linguagem de máquina, tá? E aí nessa linguagem de máquina, cada instrução vai poder ser executada pelo computador. O interpretador ele vai ler o programa que está escrito na linguagem de alto nível e vai executar esse programa. E aí ele vai processar o programa um pouco de cada vez. E o compilador ele lê o programa e traduz antes, né, para que ele possa rodar na máquina. Quais são as vantagens e desvantagens de cada processo? Então, quando a gente olha para a compilação, existe a vantagem da eficiência, tá? Porque você já corrige os problemas e já gera já gera o código que vai ser processado lá na máquina. Só que a gente tem problemas com portabilidade, né? Então, quando às vezes a gente compila, aquele código compilado só vai servir para um determinado tipo de máquina, tá? Então, o que é essa portabilidade? É a capacidade do programa ou biblioteca poder ser utilizado em vários ambientes, em diferentes situações, sem que seja necessário reescrevê-lo ou adaptá-lo ao novo ambiente de tradução ou execução. Então, quando a gente tem a compilação, normalmente a gente vai ter esse problema. Além disso, a gente pode ter problemas de depuração, né? Porque como você gera o código já pronto para a máquina e não tem ali o código fonte, então quando você tem um erro, você não tem a linha exatamente onde aquele problema aconteceu, certo? Quando a gente tem a interpretação pura, o que é que acontece? Cada instrução ela vai ser traduzida para a linguagem de máquina, né, quando a instrução vai precisar ser executada. Então, a gente ganha com isso flexibilidade, portabilidade. Então, quando aquele código ele vai poder servir para diferentes tipos de máquina. E vamos ter facilidade para prototipação e depuração. Então, vai ser mais fácil programar, tá? Agora a gente tem alguns problemas com eficiência, né? Porque o interpretador ele vai ter que decodificar naquele momento os erros, verificar os erros, gerar o código em linguagem de máquina. Então esse processo faz com que a execução seja mais lenta. Além disso, há um maior consumo de espaço de memória. Então, como devem ser mantidos em memória a tabela dos símbolos daquela linguagem, o código-fonte, o próprio programa do interpretador, isso faz com que o processo de interpretação ele seja mais lento.
E existem linguagens, né, como o Java, onde a gente tem um processo híbrido. O que é que acontece? A gente une as vantagens desses dois métodos. Então, a gente consegue ter uma execução mais eficiente e a gente consegue ter também a portabilidade. Então, aquele código que é gerado nesse processo de compilação inicial, por exemplo, ele vai poder ser usado em diferentes máquinas, né? Então, é o que acontece lá em Java, quando a gente gera o bytecode, que é esse código intermediário que ele vai poder ser interpretado independente de plataforma, tá certo? E aí, no caso de Java, é a JVM, que é a Java Virtual Machine, que vai interpretar esse código em cada máquina. Então, no sistema Linux, no sistema Mac, no sistema Windows, existe uma JVM que vai interpretar aquele mesmo bytecode para os diferentes tipos de sistema. Então, a ideia do interpretador e do compilador, né? Então, o interpretador tem o código-fonte, passa pelo interpretador e você tem a saída, tá? Às vezes, a gente tem o código-fonte que passa no compilador, gera-se o código-objeto, que vai ser, e aí tem o executor e tem-se a saída. Então, a gente tem essa diferença básica do interpretador para o compilador, tá? E aí a gente lembra desse processo de Java, onde um programa Java passa pelo compilador, aí a gente gera um programa .class, e aí ele vai ser interpretado pela Java Virtual Machine e vai poder ser executado em diferentes tipos de máquinas, certo? Então, o que a gente vê aqui? Então, existem algumas questões que elas vão tratar dessa diferença entre compilação, interpretação e o processo híbrido. E vão tratar dessa questão do desempenho e uso de memória nesses diferentes tipos de processo e dessa questão da portabilidade de códigos. Então, um exemplo foi essa questão 13. Então, ele diz o seguinte, na figura 1, abaixo está representado esquematicamente um processo de tradução de um programa, um arquivo-fonte, em um código binário. Esse processo de compilação clássica, ele é utilizado em compiladores como os das linguagens C e Pascal, certo? Então, mostra aqui um processo de compilação clássica. O arquivo-fonte passa pela compilação e vem para um código binário. Na figura 2 abaixo está representado esquematicamente um processo de tradução de um programa, um arquivo-fonte em um código intermediário. Esse processo híbrido ele é utilizado em compiladores como os das linguagens Java e C#. Então, a gente tem aqui o arquivo-fonte, passa pela compilação, gera o código intermediário, vem a interpretação e gera-se esse código binário. Então, esse processo é chamado processo híbrido. Considerando que em ambos os processos o código binário é o que será executado pelo computador e que a execução de dois programas gerados, cada qual por um dos processos apresentados, ocorre em situações equivalentes, avalie as afirmações a seguir. Então, existem muitas questões de ENAD que têm essa estrutura. Então, a gente olha as afirmações e a gente tem que dizer quais delas estão corretas, certo? Então, a primeira afirmação, vamos ler cada uma delas e vamos tentar analisar. Há portabilidade para a execução de ambos os programas gerados em cada processo. Então, a gente já viu que quando tem a compilação, não existe essa questão, a gente tem problemas com portabilidade, tá certo? Então, a 1 não está correta. Na segunda afirmativa, na execução do programa gerado por meio do processo híbrido, o consumo de memória é maior que na execução pelo processo de compilação clássica. Então, a gente viu que no processo híbrido, assim como na interpretação de fato, vamos precisar de mais memória, né? Porque esse processo ele vai demandar mais do que a compilação pura, tá certo? Além disso, aí vamos lá, então a 2 está correta. Terceira afirmativa. O desempenho na execução do programa gerado pelo processo de compilação clássica é melhor que na execução pelo processo híbrido. Então, a gente viu que o desempenho também é melhor quando a gente tem a compilação. Então, nesse caso, a gente tem que a afirmação 2 e 3 estão corretas. Então, se 2 e 3 estão corretas, então a gente tem como resposta correta a letra D. Então, aqui tem essa análise que foi a que eu coloquei para vocês também aí como feedback de texto, tá certo? Então, nesse caso, o que é que a gente tem que ter cuidado? Então, sempre ver se tem alguma casquinha de banana para a gente não se perder.